sobre a impulsividade. Então, como essas aulas abertas, a gente vem trazendo um material, né, para que para que a gente possa ajudar nesse pensamento sobre tudo que tem acontecido e tudo que nós estamos vivendo nessa nova era, né, na era das inteligências, né, na era das artificialidades e dessa pressa, né. Então uma das coisas que eu tenho ouvido bastante é: eu acho que eu estou procrastinando, eu acho que eu estou devendo, eu acho que eu deveria estar com mais livros lidos, eu deveria estar em outro lugar, eu estou para trás, né. Enfim, então vamos falar desse mundo em que as coisas precisam sair rápido, né. E o que está saindo rápido nem sempre está nos dando um tempo orgânico de se consultar para ver se é aquilo mesmo que eu penso, se é aquilo mesmo que eu concordo, se é naquele lugar mesmo que eu quero ir, que eu quero estar. Se eu estou sob o efeito manada e aí todo mundo vai e escolhe determinado programa e eu vou no efeito manada que o Reich diz e quando eu me pego, eu estou lá fazendo o que todo mundo está fazendo, o que nos dá uma sensação de adequação, né, mas também a gente vai se percebendo como seres adaptáveis, né. E uma das coisas que o Reich vai falar sobre uma pessoa que se adapta, é o quanto isso é patológico, né. Então o homem precisa aceitar seu processo, né, não simplesmente se adaptar, né. Então o que é impulsividade, né? Impulsividade, ela nos precede. Impulsividade é uma parte primitiva, né, que vem de uma filogenética bastante primitiva, de uma defesa, né. Então é uma reação rápida à impulsividade. Não é uma ação que eu escolhi, é uma reatividade que me tem como objeto. Eu gosto muito quando o Reich diz isso, porque eu acho que ele é bastante esclarecedor, né, quando ele diz isso, acho que isso está no livro A Função do Caráter, que nós somos o objeto da impulsividade. A impulsividade, que hoje a gente já estuda em neurologia, em neuropsicologia, a impulsividade ela 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 vem antes de eu saber pensar sobre mim, sobre o que eu penso, né, antes de pensar. Então, a impulsividade, ela é acionada a partir de uma ideia, não de um pensamento. Basta eu ter uma ideia, eu já tenho uma reatividade. Uma ideia de que eu posso estar sendo atacado, eu já tenho uma reatividade. Então, assim, é uma ideia que eu não pensei, que não tem mência. É uma ideia que ainda está num campo de, de pobreza, de primitivismo, né? Então, por isso que no caráter impulsivo, né, no livro O Caráter Impulsivo, né, que acho que é de 23, o Reich vai dizer que a pessoa de caráter impulsivo, aí falando não, alguém que está sempre muito impulsivo, ele tem um superego que fala alto no ouvido dele, quase que ele escuta vozes. Mas ele sabe que vem do pensamento dele, mas às vezes ele pensa e imagina que pode ser uma ordem externa, né? Um enigma, né, que está fora dele, porque isso é algo do caráter impulsivo. Eu lanço para fora de mim minhas coisas, porque não reconheço, porque me estranho, né. Então, no caráter impulsivo, né, nesse livro, o Reich diz que o superego ele fala em voz alta, né. Então, ontem, fazendo uma supervisão, as imagens de uma pessoa "Nossa, você não está boa. Nossa, esse seu trabalho não está legal".
Quer dizer, é quase que ela disse que vinha até uma voz alta falando com ela. Então o superego na nossa impulsividade, ele está gritando, ele é um superego cruel, é um superego exigente, ou seja, são vozes de exigência da minha infância que hoje se tornaram, aumentou o tom dessas vozes e elas falam alto comigo, né. Então, quando a gente fala de impulsividade, a gente fala de uma pessoa que está num mundo de escassez. Então eu vivo no mundo, não tem comida para todo mundo, então eu corro e pego antes a minha, não tem água para todo mundo, então eu corro e pego algo só para mim, invisto na minha individualidade, porque eu tenho uma memória, um trauma muito antigo de escassez, de desamparo, de falta, e em função disso eu me precipito. Então tem uma coisa interessante que o Steve Porges fala, né, na teoria polivagal, que a neuropercepção ela precede a percepção. Então se eu tenho um trauma de falta, um trauma de desamparo, um trauma de escassez, a minha neuropercepção de escassez, quando eu entro no ambiente e eu tenho uma imagem de escassez, eu já me torno impulsivo, porque eu tenho que correr para pegar antes. Eu tenho que correr para não ter fome, eu tenho que correr para disputar uma migalha de um amor, porque não vai ter amor para todo mundo. Eu tenho que correr, né. Então isso é muito diferente do que a gente vai trabalhando, né, clinicamente com uma pessoa, que a gente vai mostrando que existe abundância. O Reich ele vai para a abundância, não para a escassez. Ele vai entendendo a vida e a natureza de uma forma tão ampla, que ele consegue, ver o quanto de energia sobrando tem para todos nós, o quanto de ar você tem, que você tem que tomar mais para si. Então a sugestão para ir trabalhando isso é respirar, mas ninguém sabe respirar. E se uma pessoa, começa numa respiração muito profunda, isso pode até não fazer bem, né. Então as pessoas quando falam: "Ai gente, preciso respirar", você vê as pessoas forçando, não é para forçar. Se eu forçar, é porque tem escassez, eu preciso correr para respirar. Quando eu me acalmo, né, e vou tratar disso de uma maneira diferente, eu imagino um fiozinho e eu respiro num caninho bem pequenininho, mas então eu sugiro uma respiração que inspira fininho, bem profundo, expira e fica expirado. Uma respiração de 3 tempos. Inspira, expira e se mantém um pouquinho expirado. O próprio corpo puxa o ar que está em abundância. Então nós temos que acessar essa forma mais esperançosa, mais abundante, de que tem para todo mundo, né. Enquanto eu não entender que tem lugar para mim, que o sucesso do outro também é meu sucesso, que não preciso de tanta disputa, que eu não preciso entrar no complexo edípico e entender que ou eu ou o Lion tem que morrer, né. Então, quando uma pessoa é regida pelo complexo edípico, não pelo Édipo, pelo complexo edípico, o que que ela sente? Ela tem que eliminar pessoas, porque é um mundo de falta, então eu tenho que eliminar pessoas. E quando eu entendo que é um mundo de abundância, eu não tenho que eliminar ninguém. Eu tenho que entender que hora eu ganho, hora eu perco, aí eu perdi, mas daqui a pouco eu ganho de novo. Então eu vou ter o que eu preciso. Agora, que desafio nosso de descobrir exatamente o que eu necessito. Não o que eu tenho que disputar e tenho que correr atrás de coisas que eu nem preciso. Então, muita atenção, né, na percepção dos acontecimentos, muita atenção em não criar muita pressa, muita atenção em ter não só ideias, mas os pensamentos. Pense a inteligência artificial.
Não pegue essa ideia e compre sem pensar, né. Nós não podemos pegar uma ideia e comprar e repetir de uma maneira impensada, não compensada, né. Então essa é a sugestão, que a gente entenda que você se você tiver impulsivo, você está sendo objeto de uma urgência metabólica e que você tem que se acalmar para que você, faça a escolha dos seus objetos e não só reaja, mas que você possa escolher ações que melhor te represente. Acho que é o início para poder pensar a impulsividade, pensar a sua impulsividade, né. Eu acho que isso é suficiente.